Olá a todos mais uma vez. Vamos responder duas questões da ETEC, segundo semestre de 2014. Questões 16 e 49. Essas duas questões fazem menção aos cursos técnicos da ETEC. Questão 16 vai falar de logística. A equipe de logística de uma transportadora, após definir o roteiro mais viável para a realização de entrega de mercadorias, determinou que um dos seus motoristas deveria fazer 8 entregas pela manhã, gastando entre o deslocamento, descarga e assinatura de documentos exatos 30 minutos para cada uma das entregas. Tudo transcorria de acordo com as especificações, porém, na 7ª entrega houve um atraso de 10 minutos. Sabe-se que a distância entre o 7º e o 8º ponto de entrega é de 15 km e que o motorista conseguirá manter a velocidade média de 60 km por hora para percorrer esse trajeto. Sendo assim, é correto afirmar que para cumprir o prazo estipulado pela equipe de logística, esse motorista terá disponível para descarregar e colher a assinatura de documentos o tempo de quantos minutos? Então, uma questão que você tem que lembrar lá das aulas de ciências da 7ª série, da 8ª série, ou para quem aí já cursou o primeiro no nível médio, também já teve o contato com a fórmula de física na cinemática. Então vamos lá. Essa questão aí é uma questão tranquila, porque na 7ª viagem, na 7ª entrega no caso, ele perdeu 10 minutos, que ele se atrasou. Então ele vai, com certeza, na 8ª viagem, ou na 8ª entrega, se ele tinha 30, se ele perdeu 10, ele só vai ter quantos minutos para fazer o percurso e fazer a entrega? Exatamente, 20 minutos. Usando a fórmula básica do espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Para quem quiser decorar, é salário é igual a vale transporte. Espaço é igual a velocidade vezes o tempo de deslocamento. O espaço, ou a distância entre o local de entrega e outro é 15. Velocidade percorrida, 60 km. Quanto tempo ele vai demorar para chegar nessa empresa? O tempo que ele demorar para chegar na empresa vai determinar a minha resposta correta, porque ele tem 20 minutos para chegar no local, descarregar a mercadoria e colher a assinatura. Então, em quanto tempo ele vai ter para descarregar e colher a assinatura? Fazendo esse cálculo aqui, uma equação do primeiro grau simples, vai ser 15 dividido por 60 igual a o tempo. Tempo dado em hora. 15 dividido por 60, 15 é menor, coloco o 0, 0, vai dar 6 vezes 2. 2 vezes 60, 120. Para chegar no 150 faltam 30. Coloco um 0 e continua a operação. 6 vezes 5, 30. Para 30 faltam nada, baixo o 0. Então, se eu fizer direto, 5 vezes 60, 300. Para chegar no 300, faltam nada. Vamos fazer direto aqui, fica mais fácil. 0,25 horas é o tempo para ele chegar na empresa. Como a resposta está dada em minuto, vamos transformar a hora em minuto. Multiplica por 60. 0, 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Duas casas depois da vírgula. Demorou 15 minutos para chegar na empresa. Agora a resposta ficou fácil. Ele tem 20 minutos para fazer a entrega, demorou 15 para chegar, então sobra apenas, exatamente, 5 minutos para ele descarregar a mercadoria e colher a assinatura. É só fazer 20 menos 15. Questão 49. Vai falar sobre técnico em eletrônica. Ao analisar o computador para detectar seu defeito, um técnico recentemente formado em eletrônica percebeu que deveria trocar a fonte de alimentação de energia. Para obter uma fonte das mesmas especificações, anotou os valores 3,3V, 250W e 15A, que se encontravam escritos nas peças defeituosas. Na hora de comprar as peças, soube descrever corretamente as características representadas pelos respectivos números como sendo
Então aqui nas alternativas tem tensão elétrica, potência elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Aula de eletrônica mesmo básica vocês vão ter apenas no terceiro ano do nível médio. Mas dá para ter uma noção básica aqui pela própria prática do nosso dia a dia, que todos vocês, eu creio que têm, é lógico, um aparelho elétrico na casa de vocês. Até para assistir esse vídeo você precisa de estar conectado a um notebook, no computador ou até mesmo na televisão. Então nós temos simplesmente as letras para definir o que elas representam, para ver qual que é a alternativa correta. Vamos trabalhar em cima daquilo que o próprio senso comum nos ajuda. Quando a gente fala de som, por exemplo, vamos usar o exemplo como som. Quanto mais alto o som, quanto mais limpo ele for, as pessoas falam que ele é mais potente. A potência, geralmente, a pessoa também pergunta, quantos watts tem esse aparelho de som? Então, a potência dada em watts. Então, watts vai representar a potência, símbolo no SI, W. Então já dá para eliminar algumas alternativas aqui. O 250 watts vai falar de potência. Então, se é potência, alternativa A, respectivamente. Então, o segundo item aqui é a potência. Então, aqui o segundo item está na alternativa A e o segundo item está na alternativa E. Elimina a alternativa D, elimina a alternativa C e elimina logo de cara a alternativa B. Ficou agora, se você fosse chutar, duas alternativas, 50% de chance de acertar a questão só sabendo o que é watts. Agora, se você saber símbolo A, que vai representar a amperagem, ou ampere, e que V representa volts, a voltagem, aí você já vai definir a questão nesse primeiro item. Aí, se você acertar esse primeiro item, você dispensa esse último item, porque só temos duas alternativas. A primeira aqui, tensão elétrica, e a letra E, corrente elétrica. Se você souber o que representa a letra V, você acerta a questão. Vamos analisar também no senso comum. A gente tem contato com as tomadas elétricas. A gente vai ligar no aparelho e você liga lá na tomada elétrica. Algumas delas, os eletricistas, eles deixam marcado lá 220 V ou 110 V, que significa 120 volts ou 110 volts. Então, V de volts, a voltagem que vai falar da tensão elétrica. Só lembrar da voltagem que vai definir a tensão elétrica. Ou V de velocidade, a velocidade com que as cargas elétricas vão circular. 220, muito mais rápido do que o 110. É só você pegar uma tomada aí, do notebook, do alimentador, coloca no 220 e você vai ver que ela vai esquentar mais do que se você tivesse colocado no 110, é o carregador de celular também. Tá? Então elas vão circular com mais velocidade. Então a tensão elétrica, qual é a tensão elétrica da sua casa? 110 ou 220 volts. E esse amperes aqui, vai falar de corrente. Por quê? Você já ouviu falar em corrente alternada e corrente contínua? Não? Então, como é que é a diferença? A pilha vai me falar de corrente contínua e a tomada, corrente alternada. A corrente vai oscilando. Então, mas aqui já deu para entender mais ou menos, né? Tensão elétrica seria a voltagem. Alternativa correta, alternativa
a 3,5 volts, 250 watts e 15 amperes de corrente. Ficando assim mais essas duas questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.